Fala povos e povas desse Brasil, como que vocês estão? Hoje vou mostrar para vocês alguns aplicativos fodásticos para ajudar vocês nas suas conquistas internacionais, nas suas viagens, quando você for para fora estudar, trabalhar ou fazer um intercâmbio convencional. Bora lá que tá muito top! Bora para nossa lista, a equipe separou alguns aplicativos muito massas, todos eles são muito tops e principalmente gratuitos, cada um com o seu objetivo, e tem alguns aqui que não são tão populares, então não é tão fácil de achar na internet, mas eles são bons pra caramba. Bora começar. O primeiro que a gente separou aqui foi o Tripalt, que é um grande armazenador de informações. Sabe quando você quer viajar e você tem a passagem aérea de um lado, aí você tem a reserva do hotel do outro, aí você tem reserva de restaurante, você tem toda a sua programação, mas cada um tá num canto, tá no bloco de notas, tá no Excel, etc. Pois é, o Tripalt resolve esse problema. Ele é um grande armazenador e centralizador de todas as informações relevantes da sua viagem. Isso ajuda pra caramba, demais, principalmente quem tem um pouco de dificuldade de ser organizado, sabe? Esse aplicativo conecta todas as suas informações de viagem de uma maneira super simples, é gratuito, recomendo pra todo mundo, e o mais top de tudo é que se você tiver alguma coisa ali no seu planejamento que você, sei lá, às vezes na correria esqueceu, ele vai te mandar um lembrete bem na hora para você ali recordar, ó, tem que fazer tal coisa, ó, o voo daqui a pouco, ó, tem aquela reserva de carro, ó, não esquece daquela atração turística que fecha tal hora, vai estar tudo ali tabeladinho e pronto para você. Segundo aplicativo que eu gosto bastante é o xEcurrency. Ele é um conversor de moedas. E quando a gente vai para alguns países, por exemplo, Estados Unidos, você acaba utilizando menos porque tem uma moeda só, que é o dólar. Mas é sempre bom conferir, né? Com essa variação do dólar, real, né? Desvalorizando e tal, é sempre bom conferir quando você for numa loja para não se espantar depois que chegar a fatura no cartão de crédito brasileiro. Mas, principalmente quando você vai para fazer um tour pela Europa, em que cada país tem a sua moeda, em que existe uma complexibilidade ali, cruzou uma fronteira, já é uma moeda, cara, esse aplicativo ajuda demais para você saber qual que é o valor, qual que é a relação euro, libra e etc em relação ao real, e aí você consegue se programar para você decidir se vai comprar aquela nova peça de roupa ou se vai deixar para comprar uma versão mais simples no Brasil mesmo em real. Terceiro aplicativo, City Maps to Go. Esse daqui é essencial, principalmente se você está viajando para algum lugar que você nunca foi antes pela primeira vez, ou que ele é totalmente desconhecido, ou que você está um pouquinho inseguro mesmo que você já tenha ido outras vezes. Com ele você consegue baixar um mapa da cidade, e isso é muito importante, porque às vezes, saca só, quando tu vai do Brasil para fora com o teu chip normal de 3G ou de internet, você vai chegar no outro país e esse chip não vai funcionar, você não vai ter 3G. No aeroporto, na maioria dos cantos do mundo em países desenvolvidos, ele vai ter um Wi-Fi. Só que o Wi-Fi ele só funciona dentro do aeroporto, então você consegue até pedir um Uber dentro do aeroporto, mas todos os rolês após a saída de lá, se você não tiver um chip do país que você está indo, se não tiver internet, cara, tu vai ficar às cegas. Tu não vai conseguir abrir Google Maps, tu não vai conseguir pedir Uber, tu não vai conseguir fazer nada. Por isso é importante no seu planejamento você baixar os mapas do local que você está indo para você conseguir se guiar e até você ser um pouquinho ligeiro, tá? Porque se o Uber está te levando por um caminho, é bom você ter o mapa do lado. Você está indo para um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas numa língua desconhecida que você não conhece ninguém, né? É bom você ter um mapinha para confirmar se eu acho que o caminho do hotel que eu tô indo é esse daqui mesmo. Ó, a universidade que eu tô indo é aqui mesmo. Porque se o cara estiver indo em qualquer outro caminho, na hora tu pega. E se você estiver indo de metrô, então, mais importante ainda para você saber se está indo na direção certa, se você pegou os caminhos corretos, beleza? Quarto aplicativo, AccuWeather. Esse é muito importante, principalmente quando você vai para alguns cantos do mundo em que existe uma grande variação de temperatura. Por exemplo, algo que eu fazia todos os dias quando eu estava em Harvard. Eu abria o AccuWeather, a primeira coisa que eu fazia de manhã antes de sequer tomar banho ou colocar roupa para me preparar para ir para o laboratório, para o trabalho que eu tinha lá que fazer como pesquisador. Por quê? No inverno existiam dias que a temperatura estava de 0 graus. Maneiro, quando tá 0 graus e você se acostuma, você consegue até andar de bermuda na rua, é de boa. Mas quando a temperatura estava
menos 10, menos 20, menos 40 graus é aquela temperatura que se você sair na rua, ficar 10 minutos fora sem as proteções devidas, as pontas do seu dedo, as pontas do seu corpo, tipo orelha, ponta do nariz, congela e pode cair. Existe uma preocupação que você precisa ter. Então todo dia quando eu acordava, eu verificava o AccuWeather para saber qual que era a temperatura do local e como iria ser a temperatura ao longo do dia, para eu saber se eu tinha que colocar mais roupa de frio, por exemplo, 3 calças, 2, 3 jalecos, touca, ou se eu podia sair só com a minha bermudinha, com 0 graus e só uma jaqueta de frio. E detalhe, eu não sei como eles fazem isso, mas o AccuWeather, eles têm uma precisão para entender se vai chover, se vai nevar, se vai ter alguma catástrofe climática. Cara, eles avisam tudo mesmo, e chega até mensagem no seu celular. Então é um aplicativo que eu recomendo muito mesmo você ter, principalmente quando você vai para essas regiões em que tem muito frio ou muito calor, ou de tarde é quente, de noite é congelante. Tu entendeu o esquema, né? Quinto aplicativo, Morpho. Esse é bem interessante, principalmente se você vai fazer compras fora ou vai ficar por um período muito longo de tempo. No Brasil, cara, a gente acaba se acostumando com as medidas, mas e quando o negócio é em polegada? E em jarda? E em pé? E para você comprar um tênis que no Brasil tem uma medida e lá fora tem outra? E quando você vai pro hotel, vai ajustar a temperatura e o negócio tá em Fahrenheit? Quem não era muito nerdão aí nas aulas de física fica perdido. Esse aplicativo resolve essas conversões. Fahrenheit para Celsius, polegadas para centímetros ou metros. Ele converte praticamente tudo e é uma mão na roda quando a gente se depara com essas medidas que acabam sendo não tão convencionais para a gente no Brasil. Sexto aplicativo, Google Translate. Esse daqui a gente colocou porque, queira ou não, a maioria de nós quando vai para fora, nós não temos um inglês ou o idioma francês, chinês, etc. do país que você está indo 100% fluente. Isso é super normal. Para isso, pode ser interessante a gente ter um backup para você, de repente, alguém está falando e você não entendeu muito bem, abre no seu celular o Google Translate, grava a pessoa falando, pausa e depois o próprio Google vai traduzir para você. Você quer falar algo e não sabe? Fala no Google Translate, ele vai traduzir para você, ou escreve no Google Translate que ele vai te dar uma tradução bem próximo. Existem vários aplicativos que fazem esse tipo de tradução e se fosse até alguns anos atrás eu nem indicaria o Google Translate, tá? Porque até alguns anos atrás ele não dava traduções tão exatas. Mas hoje a inteligência artificial está bem avançada do algoritmo ali do Google Translate, então dá para confiar que pelo menos 95 a 99% do que vai estar escrito ou falado vai ser maneiro, vai ser top e no mínimo, no pior cenário, a pessoa vai entender muito bem o que você está querendo falar. Sétimo aplicativo, Scan and Translate. Esse daqui salva demais a minha vida, até no Brasil. Porque às vezes os meus amigos elegantes, eu sou do povão, né galera? Não tô acostumado com essa chiqueza do pessoal. Eles me levam para um restaurante tipo italiano, francês, e eu não entendo nada do que tá escrito. Eu só quero comer um macarrão, arroz, feijão e carne e tá top. E o negócio tá tudo ali. Você pega esse aplicativo, mostra o que está escrito e ele traduz para você na tela, na hora, instantaneamente. Você pode utilizar ele para livros, para cartas, tá indo no supermercado e não tá entendendo o que aquele negócio é, coloca lá, ele vai mostrar o que está escrito no rótulo. Funciona em mais de 90 línguas, então as principais do mundo com certeza vai estar lá. E ele tem um negocinho ainda que faz a diferença, porque você consegue pedir para ele ler para você e aí você consegue treinar a pronúncia da palavra que está escrita lá, caso você nunca tenha visto ela antes, caso você não a conheça. E só para eu saber qual desses 7 aplicativos você ainda não conhecia, prometi que ia trazer algumas coisas diferentes, muito boas e não populares, todas elas inclusive gratuitas para vocês. Me conta aí embaixo, tamo junto. Se tiver mais algum que você acha maneiro, comenta aí para ajudar a nossa comunidade, os povos e povos desse Brasil. Tamo junto, vejo vocês na próxima, até lá!